Oi, gente, Paula aqui. Para falar de quê? De poliglotices. No vídeo de hoje, a gente vai fugir um pouco do tema, para falar a verdade. Eu digo um pouco porque ainda tem a ver com poliglotices, mas vai ser um pouco mais do que isso. Quando me deram essa ideia, eu fui bem categórica. Eu falei, não, 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 não. Isso não tem nada a ver com o canal, não tem como eu encaixar essa sua ideia na proposta do canal. Isso aí que você tá falando nem procede, não, não. E aí a pessoa rebateu, mas você tem um canal, a gente tá passando por um momento atípico, não tem nada que você possa falar no seu canal, você não pode usar esse espaço para falar alguma coisa sobre isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, não tem como, não tem, meu canal não é para coisa motivacional, meu canal não é sobre essas coisas, meu canal é sobre línguas, então eu tenho que ficar dentro da proposta do canal que é línguas. Só que aí eu falei que eu ia pensar, até porque eu não descarto sugestões. Pelo contrário, quando vocês me dão alguma sugestão, eu já anoto na minha lista de temas para depois pensar bem como é que eu vou estruturar, como é que eu vou elaborar essa sugestão. E eu lembro que quando me deram essa sugestão, eu cheguei até a ficar meio irritada, sabe? Porque, pô, caraca, agora isso aqui virou a casa da mãe Joana, sabe? Um canal de línguas, por que você fica me dando umas sugestões que não tem nada a ver, isso nem procede? Mas aí eu falei que eu ia pensar. E aí eu pensei, tanto que dessa sugestão até surgiram uns outros 2 ou 3 temas, mas ainda assim não era o tema que a pessoa queria ver aqui no canal. E aí eu pensei um pouco mais, pensei nesse período que a gente está vivendo, pensei nas coisas que eu passei na minha vida, né, não só nesse período, mas em toda a minha vida. Eu enxerguei como é que eu poderia abordar esse tema aqui no canal de uma forma que não fugisse totalmente da proposta do canal, que ainda ficasse dentro do escopo das poliglotices, e também de uma forma que não ferisse os meus princípios. E então, hoje a gente vai falar sobre ampliar os nossos horizontes e repensar os nossos caminhos. Sabe, as poliglotices, elas já estão presentes na minha vida há muito tempo. Se você está acompanhando o canal, você deve saber que eu comecei a aprender inglês quando eu tinha 12 anos. E que o russo veio um pouco depois, né, quando eu tinha 14. Você também deve saber que a minha meta de carreira é a tradução. E eu cheguei a contar o porquê de eu ter escolhido a tradução. Mas e se eu te disser que a ideia de um caminho de línguas veio muito antes disso? Eu não sei se vocês lembram, mas teve um período que eu fiquei afastada da faculdade. O ano era 2012, eu já estava na metade da faculdade, eu ia terminar a faculdade no ano seguinte. Só que aí aconteceu um problema na faculdade, eu não lembro agora se foi problema de gestão, se foi problema financeiro, mas acabou que a faculdade paralisou as aulas e entrou em greve e eu fiquei 4 meses em casa por causa disso. A situação não se resolvia nunca, a gente acabou optando pela transferência de instituição. Então, nesse tempo entre a faculdade paralisar e eu conseguir ir para outra instituição, eu fiquei 4 meses sem estudar. Nessa época eu ainda não estava inserida no hobby das línguas, apesar de já ter sido nessa época que eu comecei a aprender mandarim pela primeira vez. E nessa época eu também já estava traduzindo letra de música, mas ainda assim eu não estava inserida nesse mundo das línguas, nesse mundo da tradução. Só que aí eu lembro também que nesse período, teve uma vez que eu virei pra minha mãe, eu lembro desse dia como se ele fosse hoje, né? Eu e minha mãe voltando do trabalho no carro, e tava de noite já, aí eu virei pra ela e perguntei: e se tudo isso que eu tô passando é um sinal pra eu repensar o meu caminho? Afinal, né, gente, foram 4 meses em casa, então... E a situação nunca se resolvia, e eu lembro que eu tive uns estresses com a transferência, tanto da faculdade que eu tava saindo, quanto da faculdade que eu tava entrando, né, estresse com burocracia. Eu cheguei até a perder alguns dias de aula na faculdade nova por causa dessa burocracia. Então, para vocês verem que não foi um processo muito assim, muito tranquilo. E sem contar que, enquanto na faculdade antiga eu já estava indo para o final, na faculdade nova eu acabei tendo que voltar a graduação inteira. Na faculdade antiga eu já estava no 5º período. Quando eu fui para a faculdade nova, eu voltei para o 3º e aí um curso que era para ter durado mais um ano durou 3. Então imagina, né, olhando assim por fora de início você acha que já está dando tudo errado. E aí eu perguntei pra ela, será que isso tudo que tá acontecendo não é um sinal pra eu repensar o meu caminho? Só que ela falou, não, que isso, nada a ver. Isso aí é só pra te dar mais determinação, pra você focar no seu objetivo. Aí, ok, na época eu aceitei, relevei, ok, deve ser isso mesmo.
E eu sei que um ano depois eu admiti que não era isso que eu queria a tradução. Mas tudo bem, eu acabei, mesmo assim, eu acabei terminando a faculdade, porque quando eu admiti isso aí eu já estava na reta final também na faculdade nova, né? Então não tinha mais por que sair e recomeçar e eu acabei ficando até o final. Agora, vamos para o momento atual. A gente já está há 4 meses numa pandemia. Tem muita gente em casa, muita gente desempregada. Eu, inclusive, né? Eu já tô aqui há 10 meses desempregada. Eu sinceramente, eu não esperava que fosse chegar a esse ponto, mas eu prefiro nem pensar nisso, pra falar a verdade, porque quando eu penso eu fico meio apavorada, então eu prefiro nem pensar. E tudo bem também, porque eu tenho um outro ofício, né? Eu tenho a tradução, que tem me ajudado. Mas a realidade é que eu não tô firme em nenhum dos lados. Eu não tô conseguindo nada também no mercado de trabalho e eu também não tô 100% inserida na tradução ainda. Todo dia eu corro pelo meu futuro, eu planto as minhas sementes, mas eu ainda não cheguei a lugar nenhum, essa é a verdade. Mas uma hora eu vou chegar, eu tenho certeza. Enfim, onde é que eu quero chegar? Você, pessoa que nem eu, que fez faculdade, que sabe línguas, que está desempregada também, você deve estar pensando, você deve estar se perguntando onde foi que você errou, né? Por que que eu fracassei? Eu me pergunto essas coisas também, porque a gente sempre se pergunta. Mas você já parou para olhar ao seu redor? Você fala línguas, né? Você já parou para pensar como é que as línguas podem ampliar seus horizontes? Porque assim, é fato que as línguas ampliam os nossos horizontes, sim. Elas ampliam a nossa cultura, o nosso conhecimento de mundo, as nossas opções de música, de livro, de filme. E elas também ampliam os nossos horizontes profissionais, né? Quando a gente sabe uma outra língua, a gente pode pleitear cargos melhores. Mas aí como é que faz quando as portas são fechadas? E a gente precisa se adaptar, precisa se reinventar para a nossa sobrevivência. O que a gente faz? A gente acaba usando o que tem, né? Você também tem as línguas. Mas antes de eu continuar para essa próxima parte do vídeo, eu gostaria de abrir um parêntese aqui muito importante. Eu quero deixar bem claro que eu não sou a favor de gente que usa trabalho autônomo como bico, porque o trabalho autônomo, ele é um trabalho sério como qualquer outro e ele demanda pessoas que estejam aptas a desempenhá-lo. Mas ao mesmo tempo eu também não vou julgar quem acaba fazendo isso por questões de sobrevivência, até porque eu nem tô aqui para julgar ninguém, eu nem devo julgar ninguém. Mas eu não julgo e tem um porém, que eu já explico qual é esse porém. Você que tem línguas, você pode fazer várias coisas. Você pode traduzir, você pode legendar, você pode ser intérprete, você pode ser um assistente virtual, você pode escrever, você pode revisar, você pode dar aulas. Essas são só algumas coisas que você pode fazer quando você sabe línguas. E aí agora que entra o porém. Ok, você repensou, você viu, você tem as línguas, de repente você pode usar isso para te ajudar nesse período difícil. O que você deve fazer? Eu acho que quando você quer fazer alguma coisa, você tem que estar disposto a fazer aquilo direito, senão é melhor você nem fazer. Então, o que você faz? Você entra em grupos sobre aquele assunto, entra em páginas profissionais sobre aquilo, aprenda as práticas do ofício, assista a vídeos e lives educativas, webinars, faça cursos, se instrua, se eduque. Porque às vezes aquilo que você está fazendo para te ajudar a passar por um momento difícil pode acabar revelando um mundo totalmente novo, um mundo diferente, muito mais interessante. Você pode acabar encontrando aptidões que você nem sabia que você tinha. Porque é isso, né? São assim tempos de crise que a gente se adapta, que a gente vê do que a gente realmente é capaz. É aquilo, gente, é que nem a Dory, continue a nadar. Eu continuo nadando todos os dias, gente, vocês não têm noção. Tem hora que eu fico até cansada de tanto nadar. E eu tô usando esse tempo em casa para aprender mais sobre o meu ofício. Mas a realidade é que eu não sei o dia de amanhã. De repente, daqui a pouco eu arrumo um emprego novo. Talvez eu nunca mais arrume um emprego novo, talvez eu vire tradutora em tempo integral. Ou talvez eu não seja nenhum nem outro. Vai que eu acabo ficando conhecida e vivo só de criar conteúdo pra vocês, gente. Já pensou? Viro uma digital influência das poliglotices. Sabe? E a gente não sabe o dia de amanhã. Só porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não pode ficar parado sem fazer nada. A gente tem que estar sempre pensando, tem que estar sempre repensando os nossos caminhos, ampliando os nossos horizontes. Sei lá, mas o negócio é não parar.
Amplie seus horizontes, repense seus caminhos, use o que você tem, explore o que você tem. E eu acho que isso não vale só para as poliglotices, é por isso que eu devo ter achado que esse tema era uma coisa assim muito fora do escopo, sabe? Porque as coisas que eu tô falando aqui não servem só pra poliglotice. Mas então, por que eu fiz esse vídeo todo pensativo, reflexivo e meio off-topic? Porque, como eu falei, eu não descarto sugestões. E quando eu tava pensando nessa sugestão, eu pensei muito também na minha trajetória, nas coisas que eu passei e eu acho que eu posso dizer que as poliglotices, elas também fizeram isso por mim. Então, elas sempre estiveram comigo nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Elas ampliaram os meus horizontes e continuam ampliando. Elas me fizeram repensar os meus caminhos uma vez, como vocês viram. E elas me fizeram descobrir um novo mundo e continuam a fazer com que eu descubra um novo mundo. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Eu espero que esse vídeo não tenha sido uma viagem. E eu espero que a pessoa que me deu essa sugestão, que ela tenha ficado feliz com a forma que eu abordei isso. Eu confesso que eu fiquei muito assim, receosa de postar, porque eu realmente não quero fugir do escopo do canal. Eu sei que quando a gente tem um instrumento como esse, a gente pode falar várias coisas para outras pessoas, né? E quando eu digo outras pessoas, eu não quero dizer só vocês que me acompanham, né? Só os meus 58 inscritos, de repente pode ter muito mais gente me assistindo e eu nem tô sabendo. Então, eu fiquei sim muito receosa de falar uma coisa assim. Não é porque o tema fosse muito novo, é porque na verdade eu tenho um lado que vocês não conhecem, eu tenho esse lado pensativo reflexivo, para falar a verdade, só que esse lado só fica restrito aos meus amigos do Facebook com os meus textões. Eu não experimentei fazer isso num vídeo. Mas é isso, eu acho que no final, apesar de no início eu ter criticado muito a sugestão, eu acho que eu gostei muito de abordar isso. Eu acho que foi uma coisa diferente aqui no canal, um tema muito diferente, um ângulo muito diferente. Eu gostei e eu espero que vocês gostem também. E é isso, né? Essas foram as poliglotices, que não foram tão poliglotices assim, mas para não perder o hábito, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, contem pros amigos. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para não perder nada que acontece por aqui, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!